Achei que a igreja não estaria com tanta gente. Eu já vi que estava tendo uma programação de casais lá na igreja do colégio, mas estava bem cheia, bem montadinha a igreja no domingo à noite. E é uma igreja que tem me impressionado. Eu já tive o privilégio de ser pastor em duas grandes igrejas centrais, a igreja central paulistana, lá na Liberdade, eu fui pastor dos jovens. Ali hoje a igreja está em torno de 1.400 membros. A igreja tinha na época 1.080, 1.100 membros. Jovens tinham cerca de 500 jovens. E depois a igreja central de Osasco também. Mas uma igreja que tem uma classe bíblica atuante no domingo à noite, uma igreja central, é uma coisa muito rara. Eu parabenizei o pastor Pereira e parabenizei o irmão Marco que dirige a classe e você que ajuda. O trabalho de evangelismo é um trabalho grande, é um trabalho que foi orientado por Deus e que todas as igrejas devem fazer, devem realizar. Cada um de acordo com o seu dom, com o seu talento, tem essa oportunidade. O pastor Roberto Mota é meu amigo já há longas datas. Eu conheço o pastor Mota desde 2000, quando eu era capelão no colégio da Vila Iara, em Osasco. E eu sempre tive vontade de trabalhar junto com ele, mas nunca deu certo. Ele acabou saindo da Paulistana, que é o nosso campo de origem, ele foi para a Paulista do Vale e depois veio para o Oeste. Eu estava na Paulistana, fiquei 8 anos ali. Dali fui para a região de Campinas. Fiquei pouco tempo, o pastor Mota me achou. No meu primeiro dia de férias, de 2009 para 2010, ele me ligou e disse se eu gostaria de vir trabalhar aqui na Paulista Oeste. E como eu já tinha trabalhado com o pastor Assílio, com o pastor Mota, eu falei, pode chamar que eu vou. Eu fui trabalhar em Lins, no Distrito de Lins, fiquei lá em 2010, 2011 e 2012. No final de 2012, a associação me nomeou para ser um dos associados do pastor Roberto Mota. Nosso campo, queridos, se você pegar o mapa do estado de São Paulo e traçar uma reta entre os bicos, os extremos do estado, você vai perceber que a parte de baixo dessa linha imaginária tem 48% do território. 6 associações. E o final deste ano abre a 7ª. Justamente no meu campo de origem de Santo André. Só pegar o campo, né? E a parte de cima, 52% do território tem uma associação. Qual associação é? É a nossa, Paulista Oeste. Por quê? Porque nós temos muitas cidades pequenas, e entre elas grandes fazendas, grandes territórios canavieiros. Então, quando fui pastor em Lins, eu tinha 11 igrejas em 8 cidades. 4 igrejas em Lins e depois 7 espalhados. Guaimê, por exemplo, uma cidade de 5.000 habitantes. Tinha uma igreja, quando eu assumi, a igreja tinha 15 membros, mas tinha que ser atendida. A cidade de Sabino, uma igreja, uma cidade com 5.000 habitantes também, uma igreja com 30 e poucos membros. E a gente atendia. A igreja de Guaiçara, uma cidade com 10, 12 mil habitantes, uma igreja com 35 membros, tem que ser atendida. A igreja de Guarantã, uma cidade com 7, 8 mil habitantes, também uma igreja com 30 e poucos membros, tem que ser atendida. E a distância entre um ano é muito grande. Para você ter uma ideia, para eu rodar 3 igrejas no meu distrito, eu rodava 120 quilômetros, para passar em 13 igrejas. Então o nosso território é muito grande. E nessa visão evangelística do pastor Assílio e do pastor Roberto Mota,
ele colocou alguns pastores regionais, evangelistas regionais. Tem um que mora em Presidente Prudente, e atende toda a região de Prudente ali. Olha ali, Teodoro Sampaio, Presidente Venceslau, Rancharia, enfim. Tem um pastor que está junto com ele na região de Rio Preto, que atende ali Votuporanga, Fernandópolis, Mirassol, Jaci, José Bonifácio. E eu estou na região de São Carlos, atendo São Carlos, Araraquara e Itinga. Abri um novo distrito esse ano em Nova Europa e agora também me nomearam para ajudar aqui na cidade de Ribeirão Preto. Em Ribeirão tem muita igreja e nas adjacências também muita igreja. É um trabalho espetacular, é um trabalho maravilhoso fazer evangelismo. Eu falo isso porque o mês de setembro para mim é um mês que me estremece. Hoje à tarde eu vou participar de um batismo na igreja de José Sampaio, é isso? Eu ia falar Maria Sampaio, olha aí. Aqui em São Paulo tem o bairro Maria Sampaio, a gente confunde, né? José Sampaio. Vou batizar 2 pessoas ali. Amanhã nós temos batismo na igreja do colégio. Está variando ali entre 15 e 18 batismos amanhã. E mais, no quintinho também teremos mais 18 batismos. E na segunda-feira eu completo 24 anos de batizado. Então, esse mês é um mês muito bom, né? Muito legal. Legal, a palavra legal. É legal. E um dia eu fui batizado, eu não tinha oportunidade de batizar. De viver essa experiência de entregar pessoas para Jesus. Não tem satisfação maior. A irmã Maria Tereza, que nome lindo, viu? O nome da minha mãe. Minha mãe que eu vou encontrá-la em breve, quando Cristo voltar. Amém. A senhora fechou a sua loja hoje. Para estar aqui. Quando eu fazia teologia, eu morava na cidade de Conchal. Havia um irmão que tinha um mercado. O maior mercado da cidade era o dele. Mercado Geralu. Ele, Geraldo, ela, Lúcia. Então fizeram uma conexão. O Geralu. E às 4 horas da tarde, toda sexta-feira, o irmão Geraldo baixava as portas do seu mercado. Ninguém mais entrava. E quem estava dentro já entendia que estava na hora de sair. E alguém falou assim, mas irmão Geraldo, o senhor é doido. E o que mais vezes o senhor fecha as portas? Ele dizia assim, sabe? Eu tenho um plano com Deus. E essas horas não são minhas, são de Deus. Deixa nós não ver. A cidade de Conchal é uma cidade que vive, não vou dizer 100%, mas 80% do trabalho agrícola, colheita de cana e de laranja. Então o pessoal recebe no sábado ao meio-dia. Meio-dia termina o trabalho, recebem e vão gastar à tarde, sábado à tarde. Vão comprar carninha de churrasco, vão comprar cervejinha para fazer a sua festa. O irmão Geraldo vendia cerveja também, né? Mercado adventista, não tinha bebida alcoólica, não tinha cigarro, não tinha nada. Aí o pessoal dizia, irmão Geraldo, nós vamos comprar no mercado. Ele dizia, pode ir, não tem problema. Vocês têm essa opção, realmente. Eu não vou abrir. E engraçado que eu passava assim no sábado, na tardezinha, no pôr do sol, vinha do trabalho dar estudos bíblicos. Tinha uma fila de mais de 100 pessoas na porta do mercado. E tinha outros mercados que o pessoal podia comprar, mas não ia. Esperava o irmão Geraldo, depois do pôr do sol, no sábado à noite, abrir as portas. Ele ficava até meia-noite trabalhando. E não abria o sábado, não ia comprar. Deus abençoava a fidelidade do irmão.
Quando nós somos fiéis, Deus tem planos para nós. Eu quero dizer para a senhora, irmão, Deus tem planos para nós. Amém. Deus não vai desamparar a sua fidelidade. Tenho certeza. Viu? Que Deus abençoe. Irmão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 1 de Romanos, no versículo 16. Quando você vai abrindo a Bíblia, nós estamos tendo a série de conferências Profecias para o Tempo do Fim, com o pastor Roberto Mota, na igreja lá do colégio, Campos Elíseos. E alguns milagres têm acontecido. Final de semana, todos os finais de semana, nós estamos com mais de 500 pessoas no auditório. Amém. Ontem nós tínhamos 115 visitas. A média de visitas está girando em torno de 80 a 90 por noite. E ontem tivemos 115 visitas. Aconteceu um fato interessante semana passada, que um senhor ia para um culto de uma igreja evangélica e a igreja também tinha oferecido ônibus. E ele passou em frente à nossa igreja, achou que era aquele ônibus e entrou. E quando chegou lá no colégio, ele olhou e falou assim: não, mas aqui não é a minha igreja. Não, aqui é a igreja adventista. É, mas eu ia no culto na minha igreja que eles tinham oferecido um ônibus. Entrei no ônibus errado. Agora eu vou assistir aqui mesmo, né? Entrou e assistiu. Na noite seguinte ele voltou e disse assim: ontem eu peguei o ônibus errado, mas hoje não. Hoje eu vim porque eu quis. E trouxe a família junto. Então, irmãos, Deus já está fazendo muitos milagres ali. Muitas decisões têm sido tomadas. E nós temos ainda mais 2 semanas de atividades ali. Se você tem algum convidado que gostaria de levar, fique à vontade. Nós ainda estaremos lá por mais 2 semanas. Todas as noites. O culto começa 15 para as 8, estamos louvando ao Senhor. 8 horas temos uma mensagem musical. 8, 5 e 10, o pastor Roberto Mota está abrindo a palavra. E tem sido uma bênção. Quem tem ido lá foi todas as noites ou algumas noites? Olha aí, muita gente. Está valendo a pena, irmãos? Está valendo a pena ou não? Está valendo a pena. Vamos lá, Romanos 1, versículo 16. O texto bíblico nos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, primeiro do judeu e também do grego. Esse texto é um texto interessante e nós vamos estudar só esse texto. Antes de nós estudarmos o texto, eu quero fazer uma pergunta para vocês, me ajudem. Alguém pode definir para mim a palavra evangelho? Boas novas de salvação. Não, eu não estou pedindo tradução, queridos. Evangelho é tradução. A palavra evangelho são 2 palavras gregas. Que quer dizer bom ou boa. Angelos quer dizer anjo, mensagem, notícia. Então você traduz o evangelho por boas novas. Eu não quero tradução, eu quero definição. Vida. Leia o texto de novo aí, por favor. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para o que é Evangelho? Poder de Deus para a salvação. Isso é definição. Isso não é tradução. É definição. Paulo define o Evangelho como sendo o poder de Deus que transforma a vida de pessoas, que muda a vida, que torna essa pessoa uma nova criatura e que pode ser então usada para transformar outras pessoas. E pode ser ajudada a transformar outras pessoas. Charles Spurgeon diz que o maior de todos os milagres é um pecador levar outro pecador aos pés de Jesus. Isso é evangelho. Isso é evangelho.
Um pecador que leva outro pecador aos pés de Jesus. Porque alcançou a graça através do poder, foi salvo através do poder e agora é usado para salvar pessoas. Pode tirar o fio se você quiser, que tem um pouco de Segunda-feira eu bater. tenho uma alegria. Você sabe que eu sou bom de data. Minha esposa não sabe data nenhuma. Eu sei a data, olha, por incrível que pareça, até no aniversário da minha sogra eu sei a data. Brincadeira não foi dessa, mas eu sei. Eu guardo datas. E o meu batismo é uma data que eu não esqueço. Eu lembro como se fosse hoje, um sábado à tarde, muito frio em Santo André. Santo André é uma terra fria, gelada. Estava garoando. Alguns conhecem, já ouviram falar da garoa de São Paulo, mas nunca a experimentaram. Eu vivi no frio. Eu fui o último de 12 a ser batizado. E na tarde também que eu fui batizado, não tinha ninguém da minha família. Meu irmão tinha morrido há poucos dias. Meu pai não foi. Minha mãe não foi. Minhas irmãs não foram. Meus tios não foram. Meus avós não foram. Meus primos não foram. Eu entrei sozinho na igreja. E quando fui ser batizado, contei a minha história de vida para o pastor e ele falou assim: eu quero que você seja o último a ser batizado. Eu me lembro que naquela tarde, 5 horas da tarde, quando eu entrei no tanque do batismo, o pastor começou a contar a minha história. Eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus no tanque do batismo. E foi algo que me assustou. Porque Deus disse assim: você vai ser um pastor. E eu falei para Deus: como é que você é um pastor se eu não sei falar? Quando eu era garoto, eu tinha que trabalhar. Minha família era muito pobre. E eu trabalhei assim, registrado desde os 13 anos, mas desde os 8 anos eu trabalhava. Eu tinha que estudar à noite. Então eu fui para a 7ª série, que hoje é o 8º ano, é isso, né? 7ª série, vou falar a linguagem do velho, mais fácil. Na 7ª série eu tinha 12 para 13 anos. E os camaradas tinham 16, 18, 20. E eu lá, um garotinho, né? Um tampinho, naniquinho, no meio daquele povo, o professor dava trabalho para a gente apresentar na sala de aula. Nós tínhamos que apresentar. Então ela falava assim, chamava o grupo e eu punha o caderno na frente, assim, né? Ela dizia assim: Alexandre, tira esse caderno da sua cara. E eu tirava e começava a ficar vermelho. Porque eu sei quando eu vou ficar vermelho que eu entro em ebulição. A orelha começa a esquentar e o nariz também. O italiano tem muita orelha e nariz, né? Então, eu dava velha descendência. E ela falava assim: é a tua vez. Eu começava a chorar. Eu não conseguia apresentar o trabalho, eu chorava. Sala de aula. E aí Deus falando assim: você vai ser um pastor? Comecei a frequentar a igreja. Fui para a casa de jovens. Eu ganhei uma lição de escola sabatina. A lição mais fácil da escola sabatina, né, que tem cartas, mais dura. E eu começando na igreja, o professor olhava para mim assim, quando ele estava explicando, eu olhava para mim e falava assim: ele vai perguntar alguma coisa para mim. Eu levantava e saía. Ia para o banheiro e só voltava quando terminava a escola sabatina. Porque eu não queria que ninguém perguntasse nada. Não falava em público, tinha pavor de falar em público. Fui batizado no dia 29 de setembro. Sábado seguinte estava na igreja. O professor faltou de escola sabatina e falou assim: Alexandre, passa a lição. Levantei, fiz a chamada e passei a lição. Eu namorava uma moça da igreja e ela lá no fundo
olhando para mim, eu acho que ele dizia assim, o que esse retardado está fazendo no chão? Porque eu sabia que eu não falava de pouco. E eu passei essa coisa contigo. Mas eu nem me dei conta que eu tinha feito isso. Aí ela veio. O que você está fazendo em pé? Eu falei, mas eu passei a lição. Pensa o que você falou para mim. Eu passei a lição e comecei a tremer. Eu já tinha passado a lição. Aí depois, um dia um maluco falou assim, faz uma semana de oração para mim na minha igreja. Eu não pensei para responder, falei, faço! Aí depois eu falei, mas o que eu fiz? Eu fui, favela de São Paulo, os favelões legal. Entrar os caras, irmão, firmeza aí, velho. Ora por nós lá, irmão. Tudo armado. E entrar nessas bocadas para fazer segurança. E assim começou, Deus começou a trabalhar na minha vida e preparar para o que Ele queria que eu me fosse. Através desse chamado de Deus, eu tive o privilégio de pregar para minha mãe, Maria Teresa, para o meu pai e para o meu irmão. Os três descansam no Senhor. Mas os três descansaram em Jesus. Amém. E eu falo para Deus, se Deus me chamou para ser um pastor, para salvar esses três, eu já estou satisfeito. Posso morrer em paz hoje. Porque a minha vida, irmão, não foi muito fácil. Quando eu era garoto, meu pai e minha mãe eram alcoólatras. E eu tenho uma cena formada na minha mente. Um sábado à noite, eu estava sentado na sala, eu tinha 12 anos de idade. Minha irmã de 10 anos, Adriana, o meu falecido irmão, que tinha 7 na época, Guilherme, e a minha irmãzinha de 1 ano no meu colo, a Rita. Minha mãe em casa, bêbada, 8 horas da noite. Meu pai chega do trabalho, bêbado. E há aquele encontro terrível e espantoso. E meu pai começa a discutir com a minha mãe. Meu pai nunca bateu na minha mãe. Mas aquela noite meu pai empurrou minha mãe com violência para baixo do chuveiro. Ligou o chuveiro frio. A mãe de roupa ali no chuveiro. Ele saiu do banheiro, me pegou pelo colarinho, me arrastou para fora de casa. Diz assim, olha, nossa família hoje acabou. Eu estou dando você para a sua avó, que era minha madrinha, vou dar a Adriana para outra avó, a mãe da minha mãe e madrinha dela. Vou dar o Guilherme para o tio Nando, que era padrinho dele, e a Rita fica com sua mãe. Nossa família acabou. Sua mãe para mim vale menos que um palito de fósforo usado. Eu tinha 12 anos. Isso não se concretizou. Meu pai falou, mas não fez. Mas aquilo teve um efeito na minha vida muito negativo. Porque eu fui me refugiar também na vida. Eu com 13 anos de idade era um alcoólatra. Fui parar no hospital inúmeras vezes, entrando em coma alcoólico. Não pensa você que eu bebia cerveja. Cerveja, como a gente dizia, era para os fracos. Era vodka, caipirinha de pinga, e daí por diante. Um passo para as drogas. Eu entrei no mundo das drogas. E formamos uma gangue de rua, onde a gente ia para brigar mesmo, andava armado. Comecei, formei uma banda de rock e nós queríamos ser famosos. Já estávamos bebendo, usando drogas, e agora o nosso sonho era ser famoso. Mas como ser famoso? Então a gente ouvia os rumores
pessoas que ficaram famosas fazendo um pacto com o diabo. E então disse para os colegas: vamos fazer um pacto com o diabo. E nós marcamos o dia e a hora para fazermos um pacto com o diabo. Casa de um amigo da gente, garagem dele, nós já planejamos fechar toda de preto. Nós íamos comprar velas pretas, vermelhas, desenharmos um pentagrama no chão, colocarmos as velas ali, e ali nós íamos cortar o nosso dedo, derramar o sangue e oferecer para o diabo. Estava tudo organizado, tudo certo. Até que uma semana antes, o dono da casa morreu. De uma forma trágica, atropelado por um trem. E aquilo me deu um choque. Eu entrei em choque. E nós desistimos daí. Fui para o exército. Lá no exército, pensei que a minha vida ia melhorar, piorou. Porque eu me tornei muito violento. Eu já fazia boxe na época, fazia judô. E quando eu cheguei no exército, me mandaram para a polícia do exército. Numa época complicada da história do Brasil, quando o Tancredo Neves foi eleito presidente e acabou não assumindo a presidência da República. Então, os civis, os paisanos, culpavam os militares. Então teve muito motivo da guerrilha urbana. E eu fui militar nessa época da guerrilha urbana. Nós tínhamos que conter essa violência. E nós descobrimos que tinha muitos militares por trás de tudo isso aí. Então a minha função era procurar, achar e prender os militares. E nisso, muitos civis iam também no bojo. E a ordem que nós tínhamos era: atire primeiro e pergunte depois. Imagina um rapaz de 19 anos de idade, como a molecada fala hoje, né? Sangue no zóio, cheio de gás, de adrenalina, uma 9mm carregada na cintura, mais 3 pentes carregados no bolso, um fuzil 7.62, um pente com 20 balas, mais 3 pentes no outro bolso. É uma festa, meter bala em todo mundo. E eu fiquei muito violento. Minha mãe, um dia, teve que buscar no meio da rua. Eu estava batendo com o rapaz, eu bati a cabeça do paralelepípedo para matá-lo. E minha mãe então disse: em que você se transformou? Você virou um monstro. Já pensou ouvindo dados da sua mãe que você virou um monstro? Então um dia, depois de uma briga, cheguei em casa e pela primeira vez em toda a minha vida, eu fiz uma oração. Eu não sabia orar. Eu fiz a primeira comunhão com 13 anos. E minha mãe disse assim: desgraçado, se você morrer, você vai morrer pagão, que nem primeira comunhão você tem. Eu sabia uma oração que minha mãe tinha me ensinado quando eu tinha uns 6 anos de idade, que ele dizia assim: com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na vez de Maria e Espírito Santo. Só isso que eu sabia fazer, mais nada. Isso é uma ladainha, porque qual é a função dessa reza na hora do almoço? Eu estou deitando no almoço? Estou pedindo a bênção pela comida? Se eu estou no ônibus desgovernado, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Tem fundamento isso aí? Isso é uma ladainha. Ladainha não é uma oração. Oração é abrir o nosso coração a Deus como um amigo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Eu não entendi isso aí. Mas eu cheguei em casa naquela noite, domingo à noite, e disse: olha Deus,